Esse é um microscópio bastante primitivo, de Hooke, do século XVII, e aqui vocês conseguem observar o que ele viu utilizando esse microscópio, que foi basicamente, ou melhor, foram basicamente células vegetais de cortiça, rolha. Como esse é um material vegetal, então o que ele observou aqui foram paredes celulares, e não exatamente a célula, mas ele ainda não conhecia essa estrutura como um todo, então chamou de célula, que significaria uma pequena sala. Então, hoje nós sabemos que nós podemos dividir as células em dois grandes grupos, células procarióticas e eucarióticas. A palavra pró significa antes, enquanto que eu significa verdadeiro. Nós temos aqui uma bactéria e aqui uma célula vegetal. A célula de uma bactéria é uma célula procariota, ou seja, ela não tem o envoltório nuclear, ela tem o DNA circular dentro de um nucleóide, ela não tem nem um citoesqueleto, nem organelas celulares. Enquanto que uma célula eucariótica, no caso, uma célula vegetal, ela vai ter o envoltório nuclear, o DNA então vai estar linear dentro desse núcleo, vai possuir organelas e também um citoplasma. Observando essas duas células, eu tenho de um lado uma célula vegetal e uma célula animal. Como é que eu posso diferenciar uma da outra? Principalmente pela presença de um vacúolo, que só vai ocorrer, ou melhor, que principalmente ocorre em células vegetais. Alguns protozoários possuem vacúolo, a presença de uma parede celular e ainda a presença de cloroplasto. O cloroplasto, ele é um tipo especial de plasto, então eu poderia dizer que a célula vegetal possui plastos e um dos tipos de plasto, justamente o cloroplasto. Então, essa imagem mostra exatamente isso que eu acabei de falar. O plasto ou plastídeo, ele pode formar um cromoplasto, que são plastos com coloração, por exemplo, vermelha, um cloroplasto, que são plastos com coloração verde, rico em clorofila. Podem formar leucoplastos, que são estruturas de reserva. Por exemplo, pode reservar amido. No caso, a reserva de amido vai formar um amiloplasto. Se reservar gordura, um eleoplasto. E se formar uma reserva de proteína, um proteinoplasto. Na célula vegetal, o cloroplasto talvez seja a estrutura mais conhecida e mais falada devido à sua função fotossintética. Então nós temos aqui um cloroplasto, aqui vocês observam ele em microscopia, em uma célula de Elódia, eles estão vivos nessa célula. Então, ele é rico em clorofila, e você pode observar aqui que essa clorofila realiza a fotossíntese e ela tem uma dupla membrana. Uma membrana externa e uma interna, ou exterior e interior. Vai formar um estroma, que seria o local onde estão todas as estruturas do cloroplasto, o tilacoide, que são essas pequenas moedinhas, e um estroma, aqui no caso formando uma lamela, que ligam um tilacoide ao outro. No caso do leucoplasto, nós temos lá, como nós já falamos, o amiloplasto. Então, essa imagem mostra exatamente o amiloplasto. Então, nós temos aqui a célula e dentro da célula, grãos de amido. No caso, amido de batata. No caso de vegetais com essa coloração avermelhada ou amarelada, ele vai conter grande quantidade de cromoplasto. A palavra cromo significa justamente cor. Então, carotenoides de uma cor entre laranja e vermelho vão estar presentes dentro de cromoplastos. Ou seja, esses legumes, no caso o pimentão, é rico em cromoplasto. A segunda estrutura, o vacúolo, ele é formado por uma membrana e dentro dessa membrana você encontra uma grande quantidade de água. E nessa água você vai encontrar substâncias dissolvidas. Por exemplo, amido, cristais, óleos, proteínas e outras substâncias que podem estar presentes. O vacúolo ele vai ser super importante para manter a estrutura da célula, porque ele vai ser rico em água. A parede celular ela ocorre principalmente em vegetais. No caso da parede celular, ela vai estar acima da membrana celular, que ocorre em todos os seres vivos, tanto vegetal quanto animal. Ela vai ser formada por hemicelulose, que também é chamado hoje
de poliose, a celulose e ainda pectinas, ou substâncias pépticas. Essas três substâncias, em quantidades maiores ou menores, vão dar origem a uma parede celular. E ainda pode surgir aqui nessa parede a deposição de lignina.